Bom dia e boa tarde a todo mundo vendo essa aula aí. Boa noite também. Essa vai ser a nossa aula de introdução ao GeoGebra. A gente vai passar também por alguns outros aspectos, né, dentro da matemática. Eu vou aqui considerar que vocês todos já passaram por equações de primeiro grau, equações de segundo grau, equações exponenciais, o básico ali da geometria. E vamos começar, né? A primeira pergunta que eu tenho é se você já tentou desenhar uma parábola ou construir um triângulo no seu computador. Já tentou usar isso no Paint de alguma maneira, né? Se você já tentou fazer isso no Paint, com certeza não é muito fácil. Existem outros softwares além do GeoGebra para tentar fazer isso, mas o GeoGebra ele é bem comum. Ele é uma ferramenta online, você não precisa baixar nada no seu computador. Ele é grátis, então você pode pegar agora mesmo e usar ele. E ele vai ajudar a gente a tentar desenhar essas parábolas, esses triângulos, esses diferentes gráficos no nosso computador. Ele todo matematicamente correto, né? Sem muita dificuldade, algo bem fácil pra gente. É, E aqui eu tenho o link para o GeoGebra. Aqui eu tenho o link para o GeoGebra. Qualquer um pode acessar. E assim que você acessa o GeoGebra, o ideal é clicar aqui em iniciar calculadora. É, Onde nós temos a parte inicial aqui do GeoGebra. Nós temos aqui a parte de álgebra, onde a gente pode adicionar nossas entradas. A gente pode especificar se nossas entradas são expressões, são textos, são imagens. Além disso, nós temos aqui as ferramentas. Eu vou passar um pouco por elas depois. Nós podemos criar tabelas e até planilhas de cálculo dentro do GeoGebra. Aqui é onde está o perfil. Para vocês não vai ter o ICM aqui, que é o meu perfil, né? Eu recomendo vocês criarem um perfil para que vocês possam acessar o que vocês construírem nele mais para frente, que vocês consigam gerar links para enviar as tarefas que vão ser feitas no GeoGebra. E por mais que a gente vai focar aqui na parte gráfica do GeoGebra, existem outras formas, né? A calculadora 3D, própria para geometria, probabilidade, entre outras. A gente pode até explorar elas mais para frente em outras aulas se vocês se sentirem curiosos, tá? É, E o que a gente pode fazer no GeoGebra? Eu vou começar aqui com algo bem simples, né? As funções de primeiro grau. Eu já criei aqui uma tarefa com a função de primeiro grau, mas eu vou partir aqui do zero para vocês terem uma ideia de como cria. Você pode ver aqui na entrada, você diz que vai colocar uma expressão, a gente pode colocar aqui f de x, tal que 2x mais 5, por exemplo. E ele já cria aqui a função, você vê que ele já seleciona aqui a interseção, já seleciona aqui a raiz para gente. É, mas além disso, a gente pode criar ele de uma maneira diferente, uma maneira um pouco mais dinâmica. A gente pode primeiro criar as variáveis, por exemplo, A e B, que eu coloquei aqui, e criar a função a partir dessas variáveis. Então, se a gente muda aqui a variável, por exemplo, A aqui que eu coloquei 2, a gente botar 4, a função já muda automaticamente aqui. E assim como a gente, por mais que ele entregue aqui pra gente as interseções, se a gente precisar usar essas interseções para fazer um cálculo mais adiante ou até em outra função, a gente pode também já calcular elas aqui. Por exemplo, y de b que eu chamei de interseção, coloquei a fórmula e ele já dá aqui pra gente, sem a gente precisar clicar na função e ver. É, Além disso, algo muito interessante que o GeoGebra dá a oportunidade para a gente fazer é esse controle deslizante. A gente cria ele aqui automático vai do -5 até o 5. A gente pode configurar aqui ele, mudar esse mínimo, esse máximo, mudar até o incremento dele aqui e fazer uma animação. Dessa animação a gente consegue ver no gráfico o que muda se a gente usa o A, se a gente altera o A, né, de -5 até 5 aqui. A gente vê que essa função do primeiro grau ela gira aqui em torno do eixo 5, que é exatamente o nosso B. A gente pode criar aqui um controle deslizante no B também e alterar ele para ver o que acontece. A gente vê que o gráfico ele vai subir e descer
no eixo Y. E além disso, a gente pode ativar os dois ao mesmo tempo, ver o que acontece quando a gente muda os dois ao mesmo tempo, né? Assim a gente consegue. Aqui eu tenho também o link para vocês chegarem exatamente nessa aba aqui do GeoGebra que eu criei para vocês, na função de primeiro grau. Usando esse link a gente chega exatamente aqui. E além disso, a gente vai mexer também com a função de segundo grau, que é uma função já um pouco mais complicada. Relembrando aqui as fórmulas da função de segundo grau, né? A gente tem f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A gente tem a fórmula de delta, a fórmula das raízes, e a gente tem a fórmula do x do vértice e do y de vértice. Tá? Aqui no GeoGebra, para criar a função de segundo grau, seria muito semelhante à de primeiro grau, mas a gente pode fazer a mesma coisa também. A gente pode usar variáveis para criar aqui uma função dependente de variáveis. Se a gente mudar aqui, o nosso gráfico já muda automaticamente. Já muda automaticamente aqui a nossa visualização. Mesma coisa para as fórmulas, a gente pode adicionar as fórmulas aqui, até essas fórmulas mais complicadas, que tem raízes, tem ao quadrado, a gente pode usar todas elas aqui direto para já conseguir as raízes. Aqui desse exemplo, por exemplo, dessa função de segundo grau, 4x ao quadrado menos 8x menos 12, a gente colocando ele no GeoGebra, a gente já visualiza, já sabe as raízes, a gente pode ver as raízes tanto por aqui, ó, menos 1 e 3, assim como escrever essas fórmulas manualmente aqui, eu chamei de x1, escrevi a fórmula aqui, a fórmula, como são duas raízes, a gente tem que colocar as duas fórmulas, né? Com delta positiva e com delta negativa, esses dois casos aqui. X do vértice, que foi 1, e y do vértice, que foi menos 16, a gente tem aqui. E além disso, né, na função de segundo grau, se a gente quiser ver pegar essa otimização sem escrever essas fórmulas, a gente pode vir nessa ferramenta aqui. A gente tem a ferramenta otimização, onde a gente pode clicar com ele no gráfico e ele coloca um ponto pra gente aqui no vértice. E se na função de segundo grau a gente só tem um vértice, se a gente colocar uma função de terceiro grau, que vão ter mais vértices, de quarto grau, quantos graus a gente quiser, ele vai marcar todos os vértices para a gente em pontos, e a gente fica aqui com esse ponto. E a gente pode usar esses pontos em outros cálculos, em outras criações de polígonos. Tudo isso a gente vai estar podendo fazer no GeoGebra, né? Aqui também nós temos os controles deslizantes. A gente pode ver o que acontece quando a gente altera o A. Como é de se imaginar, né, quando o A ele aumenta, a nossa função ela se torna mais... Ela vai se tornando mais fechada, né? O ângulo dela vai fechando. Conforme ela vai diminuindo, esse ângulo vai abrindo, até ela chegar no zero, né? Quando ela chega no zero, a gente na verdade tem uma função de primeiro grau. E quando a gente começa a entrar no negativo, essa função, onde estava apontando para cima, ela aponta para baixo. E quanto mais negativo a gente vai ficando, mais fechada essa função vai ficando. E a gente vai... E se a gente aumenta esse negativo, né? Ele volta a abrir. A gente tem um controle deslizante também de B. A gente consegue ver o que acontece na função quando a gente aumenta ou diminui B. Aqui. Mesma coisa para o C. A gente vê que com o C é mais simples, na função só sobe e desce ao mudar o C. Né? A gente pode mudar os 5 ao mesmo tempo, né? Fica mais difícil de entender o que está acontecendo, mas a gente pode também. E para a função de segundo grau, né? É um resumo aqui para vocês entenderem como mais ou menos funciona. E para as funções exponenciais, né? As funções exponenciais vão lembrar muito a gente, né? As funções de segundo grau, elas têm essa mesma curvatura, né? Só que elas podem não ser de segundo grau, elas podem ser de terceiro grau, como eu comentei, elas podem ser de quarto grau, assim como as funções logarítmicas também.
A gente pode criar elas aqui com as variáveis, né? Mudando A, mudando B. A gente pode analisar aqui o que, que acontece quando a gente aumenta o A, aqui nessa função aqui. A gente consegue ver a função, o ângulo dessa função aumentando, diminuindo, ela virando de cabeça para baixo quando fica negativa. E a gente consegue fazer a mesma coisa aqui para o B. Quando a gente altera o B, né, que é o valor pelo qual essa função está sendo elevada, a gente consegue perceber algo muito interessante, né? Por que que no exponencial a gente só tem a parte negativa da função, né, em números inteiros? Aqui, por exemplo, que a gente elevou por 1,45, a gente não tem a parte negativa. Aqui no 2,12 também não tem. Mas se a gente botar aqui 2, a gente tem uma parte negativa. Por que que isso acontece? Isso é um defeito, digamos assim, do GeoGebra, porque ele trata todos os pontos não inteiros como pontos decimais flutuantes. Isso faz com que a gente tenha sempre uma base negativa. E por ter uma base negativa, uma base par, quer dizer, né? Por ter sempre uma base par, a gente meio que exclui essa parte negativa, mesmo quando a nossa base era para ser ímpar. Como aqui, se eu botar 3, por exemplo, com certeza, né, 3, para a gente ter uma parte negativa, com certeza era para ter, assim como 3,3, por exemplo, ou até mesmo 0,3, era para ter uma parte negativa, mas a gente não tem. Como que a gente pode usar como que a gente pode fazer para mudar isso, né? Outra coisa, funcionalidade é, né, apagar e ativar as funções. A gente conserta isso adicionando diretamente aqui a função uma função quadrática, né? A gente eleva por 3, né? A gente faz a raiz quadrada por 3 aqui, né? E aí agora tem essa parte negativa da função. Quando a gente usa a raiz quadrada direto, né? Se a gente colocasse aqui, aqui eu vou trocar o B para ser 3, e aqui eu vou colocar 1/3, que seria o equivalente a fazer a raiz quadrada de 3. E a gente consegue ver essa função que antes não, que agora tem parte negativa, não tinha parte negativa, por essa maneira como a gente trata no próprio GeoGebra, tá? Além disso, a gente tem também as funções logarítmicas aqui, né? Deixa eu tirar. As funções logarítmicas, a gente consegue criar aqui os controles deslizantes para ela também. O que acontece quando a gente muda a base de uma função logarítmica? A gente consegue ver aqui em tempo real, a gente aumentando a base, a gente diminuindo a base, assim como se a gente aumenta ou diminui A, né? Aumentar e diminuir A, a gente só move a função, já a base, a gente, né, muda o ângulo dela, e lógico, não tem base negativa, a gente pode alterar inclusive isso aqui, né? A gente pode vir aqui em configurações e alterar, por exemplo, não faz sentido ter base negativa, então a gente coloca o mínimo da animação para 0. E dessa forma a gente tem a animação da base logarítmica também. É isso que eu tinha a apresentar para essa aula inicial. Na próxima aula, se nós conseguirmos nos encontrar novamente, nós apresentaremos a parte de criação de polígonos aqui no GeoGebra. E é isso.